Tem aqui, eu fiz até uma simulação. Eu peguei aqui para fazer um cálculozinho, dar uma pincelada na parte da calculadora. Eu pesquisei aqui, caixa venda direta online, com 40% de desconto, aberto sem informação, né? Então, eu tinha feito essa pesquisa e separei alguns imóveis, né? Então, ele tinha mostrado esses 100 imóveis na região, então varia de região por região. Pesquisar, por exemplo, em outra região, aqui embaixo, aí ele vai sempre mostrar os 100 disponíveis, né? Independente de onde você pesquisou. Então, sempre vai vir os lotes com essa condição. E essa lista ele já lista esses imóveis que estão dentro desse filtro. Então, você já bate o olho aqui e fala, ó, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz e tal. Então, tinha pegado esse caso, né, que é um imóvel com 43% de desconto. Nesse caso específico, eu não tinha filtrado a parte do financiamento, mas eu vou considerar aqui para mérito do cálculo, só para mostrar, né? Então, a calculadora, ela é bem prática, né? Você tem que entender o mínimo, e aqui ela tem umas explicações que eu acho boas, né? Do valor de arrematação, preço de venda, que é uma estimativa de prazo, entrada, número de parcelas, taxa de juros anual. Então, ó, no meu banco, na caixa, tal, é nessa faixa. Essa taxa de mercado para comparação, ela é uma demanda que bastante gente pediu, que é para comparar, por exemplo, com um CDB, com outro investimento, como ficaria o investimento no leilão versus um CDB ou versus algum outro ativo, né? Custo da aquisição, aqui a gente pode colocar tanto por aqui, né, ou por aqui, pode incluir o valor e ele faz o cálculo automático, né? Nesse caso, que é da Caixa, venda direta online é 0. ITBI para registrar no município, valor de assessoria, e aí aqui você já adiciona dívidas próprio rem. Então, se o imóvel ele tem 0 de dívida, não vai vir com nada. Registro, qual é meu custo com registro, quanto eu vou reformar, outros custos, vou separar aqui 3 mil para desocupação, ou para alguma contingência qualquer. Custo de venda, corretor imobiliário, se eu pagar uma assessoria onde eu pago na arrematação e na venda, você pode colocar aqui também. Imposto de renda, PF, ele já calcula, PJ também calcula, aí o PJ ele é no regime presumido, né? Ele é no lucro presumido, tem essa consideração, que é o que mais vale a pena para imóvel, né? E para aluguel. Ou eu me encaixo num benefício. Então eu venho aqui e falo, putz, meu imposto de renda é 0. Receita mensal, então, putz, a partir do terceiro mês eu vou alugar por R$ 2.000. E ele vai ficar alocado por 24 meses. Você pode considerar aqui que no cálculo, no gráfico, ele vai considerar essa sua receita no gráfico, né? E aqui o custo mensal, com domínio e PTU. E aqui ele dá o resultado, onde a gente pode selecionar no financiamento, né, o price e o saque, que são as duas maneiras de calcular o financiamento, que são bem usuais, né? Acaba tendo as parcelas iguais todo mês. Aqui são os meses que a gente não alugou, né? A partir daqui é onde entrou aquela consideração de aluguel, então baixa nosso custo mensal. Mas o price, todo mês ele é o mesmo valor que você vai pagar de financiamento. Já o saque, ele vai diminuindo as parcelas ao longo do tempo. Aqui não dá para ver muito porque é um pouquinho por mês, né? Mas aqui os valores vão diminuindo ao longo do tempo. Então essa é a natureza dele. Então, para quem vai comprar e vender rápido, compensa essa aqui, porque para a gente não é interessante começar pagando caro e lá daqui 20 anos pagar pouquinho. A gente quer comprar e vender rápido, então é melhor pagar menos e igual sempre, né? E aí a gente tem essa opção do parcelado, que ele é o parcelamento judicial, que aí também é outra maneira que é feito o cálculo.
E aqui a gente compara com um pagamento à vista, né? Então, por exemplo, entre o price e o à vista, a gente tem aqui a variação de resultado. E aí você vai ver que o lucro normalmente ele é maior. Ele é um pouco maior no à vista, né? Porque no parcelado a gente tem a taxa de juros, que acaba sendo um custo, né? Mas o que você desembolsa de fato é muito menos no parcelamento, principalmente quando você pensa em uma venda a curto prazo, por exemplo, aqui 12 meses. Então aqui ele vem aqui a taxa de lucro, o desembolso, a taxa de lucro não, é o lucro de fato, o desembolso total, esse desembolso total ele acaba sendo tanto que você vai gastar no pior mês. Então, normalmente o pior mês é o penúltimo, porque no último ele já entra a receita da venda. Então, para fazer essa rematação, eu vou precisar de 37.933. Vou ter uma taxa de lucro de 228%. Essa taxa de lucro, ela é a taxa de lucro do negócio, ou seja, eu estou colocando 37 mil e tirando 117. Isso me dá qual lucro? Me dá um lucro de 228%. Ponto seco, um negócio bem, bem prático. Já a TIR, ele é um conceito financeiro, econômico, sei lá, que é a taxa interna de retorno. Ou seja, ele considera o dinheiro no tempo. É diferente você colocar 37 mil no mês 1 e tirar 117 no final, do que você colocar 2 mil, 2 mil, 2 mil todo mês, entendeu? Então, um rende muito mais que o outro. E esse TIR, ele mede, ele é a taxa de retorno do dinheiro no tempo. Então, para quem entende, é um negócio legal para usar. E para quem não entende, eu acho que daí dá uma estudadinha que é mais fácil. Tira o VPL é a mesma coisa, ele acaba sendo, ele é o valor presente líquido, né? Então, ele compara, é outro conceito, então ele compara, ele traz a valor presente esse investimento, quanto você vai lucrar líquido, ou seja, se hoje eu fizesse isso, quanto eu ia pôr no bolso? Eu ia pôr 103 mil. É isso que quer dizer isso aqui, trazendo a valor presente. E retorno do aluguel, então se eu alugasse por esse valor, eu teria esse retorno de aluguel. Aí explicar um pouquinho aqui do gráfico em si. Aqui são as variáveis, né? Então, por exemplo, aquela taxa comparativa, aqui dá para a gente ocultar variáveis, né? Então, por exemplo, aquela taxa comparativa desse negócio ficou, a gente arrematando, no 12º mês, a gente teria um lucro de 228%. E se a gente colocasse o dinheiro rendendo a 0,8%, a gente teria no 12º mês 10%. Então, essa é a diferença da arrematação versus o dinheiro no banco. Por exemplo, aí tem aqui, se a gente vendesse o imóvel no 6º mês, nosso lucro ele ia para 271%, versus o investimento estaria em 4,9%. E aí a gente tem aqui outros custos que dá para avaliar, né? Por exemplo, o custo mensal, quanto isso vai me custar? Pô, no primeiro mês, 2 mil. No segundo mês, 2 mil. No sexto mês, 1.500. Então, você tem uma previsibilidade de despesa. Aqui a gente tem também o custo acumulado. Então, no mês 0, eu vou ter que gastar quanto? Vou ter que pôr 31 mil. No mês 9, tudo que eu vou ter gastado vai chegar a 47 mil. Essa seria meu custo acumulado. Você vê aqui, essa taxa, esse desembolso total, ele está menor do que o 47. Então, às vezes você pode se perguntar, puta, mas como que está esse custo 47 e o desembolso 37? É porque nesse caso que a gente fez, ele está entrando aquela receita do aluguel. Então, ele acaba que não é um desembolso teu, é uma previsão que você fez na tua consideração inicial. E aí a gente tem o lucro líquido. Então, você consegue avaliar, se eu vender no 6º mês, meu lucro vai ser de 115 mil. Se eu vender no 12º mês, vai ser 117 mil. Nesse caso, ele também acaba entrando essa vantagem para o final por causa do aluguel, né? Então, se considerasse isso, e aí para muitas, normalmente para
house flipping, né, onde a gente compra e quer vender o imóvel um mês o mais rápido possível, né, reformar e vender, ou não reformar e só vender ele, né, acaba não fazendo sentido esse aluguel, acaba sendo mais dor de cabeça do que vantagem, né? Então, para algumas modalidades não vale a pena. E aí no à vista tem, ou em todas as outras visualizações de opção de parcelamento, tem as mesmas comparações, né? No caso, o custo mensal, por exemplo, ele acaba sendo, que seria basicamente o aluguel, o condomínio, nos primeiros meses, depois entra o aluguel e vai suprir isso. E aí tem todas as previsões igual ao que eu expliquei acima.